Bem-vindos ao segundo módulo. Então, já identificou qual o seu nível de stress, já identificou quais as áreas onde esse nível de stress é maior, já identificou quais são os sintomas ou quais são os efeitos que naturalmente mais sente de acordo com esse nível de stress. E agora nós vamos entrar no segundo módulo, que vamos entender o nosso sistema central nervoso e como é que funciona a autorregulação. Sem perceber isso, nós também não conseguimos incluir as ações necessárias para atuar sobre a regulação. Então, o nosso sistema central nervoso ele é composto por dois subsistemas. O nome parece um pouquinho confuso. Na nossa cabeça parece que não faz sentido. O sistema simpático, ok? Simpático é aquele que no nosso corpo é ativado quando entra um stress ou um estímulo ou uma necessidade. Porquê? Porque nos produz a ativação, leva-nos à execução, ao trabalho, ao movimento, à criação, ao pensamento. Então, o sistema simpático, ele produz a ativação, ele leva-nos a agir de acordo com o estímulo, de acordo com o stress que entra. E, de acordo com esse estímulo, nós temos um determinado número de reações. Toda a gente sabe que diferentes ações, diferentes estímulos, diferentes stresses têm diferentes resultados para pessoas diferentes. Aquilo que para mim pode gerar um nível muito alto de stress, para outra pessoa pode gerar um nível muito baixo de stress. Porque tem muito a ver com a nossa história, tem muito a ver com o nosso percurso de vida, tem muito a ver com a nossa estrutura enquanto seres vivos, com a nossa vida, com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Então, de acordo com isso, os nossos estímulos, eles vão nos implicar ações, que às vezes são ações de ir lá e fazer, outras vezes podem ser ações de freezing, de congelar, de bloquear, não conseguir andar para a frente, ficar como se estivesse travado. Outras vezes ativa o sistema de ataque e de fuga. Eu vejo um perigo, eu vejo uma necessidade, eu vejo um estímulo, eu vou lá e vou fazer. Ok? Outras vezes não. Deixa-me pôr a alheta, deixa-me fugir do assunto, deixa-me fugir do estímulo, deixa-me fugir do stress. Então, o sistema simpático ativa a nossa reação e a nossa ação para executar e fazer. Às vezes, ele pode nos fazer travar porque não conseguimos agir, porque o estímulo ou o stress nos produz um sentimento de fuga ou de querer ficar completamente dormente. Tá? Isto aqui é um ponto mais à frente, mas entender que o sistema simpático é o que ativa, o que produz. E depois temos este sistema parasimpático, que é exatamente o sistema que regula, que é o contrário, que é o que reduz, desacelera, tranquiliza, tá? É o oposto do sistema simpático. Se o sistema simpático reage ao stress e ativa o corpo para fazer, o sistema parasimpático regula o corpo para nivelar os níveis, para colocar uma regulação nos níveis de stress aqui que entraram, que estimularam, que vieram. Temos que ativar o sistema parasimpático. Se numa autorregulação normal, como eu falei no primeiro módulo, em que o corpo e a mente e as próprias emoções têm uma capacidade inata de se autorregular, no nível normal de stress, que não existe nos dias de hoje, ok? O nível normal de stress é aquele que o corpo consegue regular sozinho. O nível normal de stress não existe nos dias de hoje, porque a quantidade de estímulos que nós temos são gigantes. São gigantes.
Tudo hoje em dia é um ponto de estímulo e de stress. É o nosso dia a dia, as nossas tarefas, os nossos prazos, as nossas contas a pagar, é a nossa saúde, é o dia a dia tem imensos estímulos, é a condução, é o ter que estar na rua, nem é possível numerar porque são tantos estímulos e que produzem níveis de stress diferentes de acordo com a pessoa que tenha a sua história, de acordo com cada pessoa, que esta autorregulação ela deixa de ser suficiente. Se eu estou o tempo todo num nível de stress 8, 9 ou 10 e eu só consigo, no máximo, dos máximos, o meu corpo consegue regular até o 7, por exemplo, e no dia a seguir, quando eu acordar, eu já vou acordar se calhar no nível 6 ou nível 7. Eu não vou acordar no nível 0. Porque não houve tempo nem capacidade suficiente para uma regulação do meu corpo. Como não houve tempo nem capacidade suficiente para uma regulação automática, estamos a falar daquela regulação automática, aquela que o corpo consegue fazer sem que eu inclua extras para regular, o meu corpo não vai conseguir ser suficiente, porque o número de estímulos é mesmo muito excessivo. Isto para mim foi uma grande chave na minha vida, ok? Eu sou uma pessoa que acumula. E quando o nível de stress estaria altíssimo, tá? Não havia autorregulação possível. E como já estava num nível muito alto, a minha tendência natural era entrar em processo, eu vou dizer uma palavra assim bem simples, de histeria, tá? Era uma histeria interna. Era, nem sempre passava para fora, sim, mas era um caos. Não há outra palavra possível. Era um caos. Este workshop, que eu já dei há muitos anos atrás, num outro formato, num outro nome, quando eu o dei pela primeira vez, ele transformou algumas vidas de algumas pessoas. Ele transformou também muito a minha vida. Porque foi uma espécie de um chamado de atenção para mim mesma de que a minha reação ao nível alto de stress era entrar em caos. E quando entrava em caos, nada flui. Tudo se atrapalha. Tudo mete os pés pelas mãos, como costumamos a dizer em Portugal. Não tem como. Não existe capacidade de executar bem as coisas se o nosso nível interno está em caos. Tem que haver uma regulação. Tem que haver uma ação para regular o sistema. Foi aqui que eu percebi que o que eu fazia para regular o sistema não era suficiente. Já não estou a falar sequer da autorregulação natural do meu corpo. Estou a falar as coisas que eu fazia para regular, que eu já fazia para regular, elas não eram suficientes. Elas estavam insuficientes perante o nível que eu precisava. Então, isto é um processo de muitos anos, não é um processo de 2 ou 3 dias, não é um processo de 2 ou 3 meses, é um processo de muitos anos. Foi preciso eu entender que eu primeiro precisava de um alerta, tá? Eu precisava de conseguir ser capaz de reconhecer os sinais antes de chegar ao nível 10. Eu precisava de reconhecer os sinais em mim de quando o nível não estava a conseguir ser autorregulável, não estava a conseguir regular, ou pelo menos diminuir, e eu precisei de incluir ações extras às que eu já fazia para regular. Pessoal, se nós estamos 100% do nosso tempo, 80%
do nosso tempo com o sistema simpático, sistema ativo, o sistema que nos mexe, o sistema que nos põe a abolir, a fazer, a concretizar e a criar. Estão a perceber o que eu estou a dizer? A maior parte do nosso tempo nós estamos nesse ritmo, nós estamos completamente descompensados. É óbvio que nós também não podemos estar o tempo todo com o sistema parasimpático em ativação. Não é possível estar o tempo todo da nossa vida no sistema morto para a vida. Não mexe nada, não faz nada, nada tem estímulo. Tudo é motivo para, ok, vou respirar mais uma vez só porque sim. Não, também não pode. Não pode haver extremos. Mas tem que haver, sim, a consciência. Foi essa a principal chave que me veio durante estes anos, que foi identificar, saber identificar quando eu já estava a entrar num ponto muito alto. Porque, pessoal, não é um stress que nos faz ir até o ponto muito alto. É a repetição daquele mesmo stress contínuo ou o acumular de stresses que nos faz ir ao nível 10. Se é um trauma imediato, é um acidente, é algo imediato, naquele momento nós até podemos ir ao nível 10. Mas como é uma coisa imediata, um trauma imediato, há uma autorregulação, uma regulação posterior ao impacto. Se o nível de stress que entrou não é nível 10, mas é nível 5, nível 6, nível 7, e nós vamos acumulando pequenos níveis 5, 4, 3, 2, 5, 7, 8. Olha, agora vem um 10. Pessoal, o corpo vai entrar em colapso. A mente vai entrar em colapso. As emoções vão entrar em colapso. Então, nós precisamos de imediato ativar o sistema parasimpático para poder imprimir na nossa vida a regulação. Ok? E temos o segundo módulo terminado. Vai ao seu workbook, vai responder às suas perguntas, vai fazer essa autoanálise, a identificar em si quando é que consegue perceber ou se percebe em que nível é que está. Ou se é preciso chegar ao nível 10, estar a explodir para conseguir perceber está demais. Ok? Ou até tem uma boa capacidade para saber quando os níveis estão muito altos, mas não consegue fazer nada para regular. Não consegue fazer nada para regular. Como é que eu vou regular? Existem ações que elas regulam. Ok? Mas às vezes não chegam. Temos que incluir outras. Foi aqui que surgiram os rituais de prazer. Quando eu percebi que a regulação que eu fazia tinha que ter uns extras. Foi aqui que entraram os rituais de prazer. Que é o que nós vamos, no módulo 3, já entrar um pouquinho. O que é que são estes rituais de prazer? Tá? Vá lá. Responda às suas perguntinhas, faça a sua pausa e já retomamos para o módulo 3. Até já!